Bom dia, Daniele. Acho que não chega mais ninguém, né? Vamos, começar então. Deixa eu ver aqui. Aula passada, a gente estava comentando, né, sobre sistemas de informação e falamos sobre a gestão da TI, né, em relação ao ITIL, né, a Biblioteca das Melhores Práticas. E hoje, seguindo aqui, a gente vai falar sobre redes. Aquela parte inicial sobre banco de dados, depois acho que eu vou gravar uma outra coisa e vou passar banco de dados, né, mais para frente, tá? Em relação às avaliações, eu vou alterar essa data. Nós temos uma avaliação para o dia, acho que dia 5, né? Eu vou jogar ela para o dia 12, a primeira avaliação. Mas aí a gente vai fazendo trabalhos, né? Não vai ser uma avaliação como provinha, aquelas coisas escritas, não. Vou fazer trabalhos que é mais produtivo, tá? Então vamos lá. Então hoje a gente vai trabalhar redes de computadores, né? Seguindo o cronograma. Eu já tenho aqui o. Deixa eu só colocar aqui. Aí. E aí aqui. Então vamos lá, a gente tem que ver, né, como que a rede funciona dentro de uma corporação para que a gente consiga entender o que a gente pode cobrar deles, como que a gente pode cobrar. E se a gente entender um pouquinho o funcionamento lá, a gente pode ter mais ideias, né, do que cobrar. Cobrar no sentido de solicitar alguma alteração em sistema ou alguma implantação de um novo sistema, e seja lá o que for necessário para que a gente desenvolva melhor o nosso trabalho. A gente sabe que a informática, né, a TI, o serviço da TI é entregar para nós a informação de uma forma direcionada. Então eles têm os dados, todos os dados que a gente pega sobre o negócio no mercado. Aí eles vão filtrando isso, vão selecionando esses dados e só um pouquinho. Tá aberto. Cadê? Eles filtram todos esses dados e nos entregam de uma forma selecionada para que a gente consiga. Como é que eu vou dizer? Nossa, faltou a palavra aqui. Mas que a gente consiga trabalhar melhor, né? Aumentar a nossa eficiência, tá? Então, para isso um dos pontos que a gente estuda é a rede de computadores. Nós estudamos como é que é o processo deles de organização, né, na aula passada, e hoje a gente vai ver como é que funciona a rede para que a gente consiga entender como que o dado sai de lá e ele vem, né, até a gente, tá? Toda a estrutura de armazenamento. Então, olha só, esse ponto que a gente vai ver, obviamente a gente não vai aprofundar tanto quanto um profissional lá da TI, né? Mas a gente vai entender todo o sistema e ter uma visão geral disso, né? Então vou ler os fundamentos da rede de computadores. Então, o que é a internet, né? O que é um protocolo? Porque quando a gente fala em que é a internet, a gente já sabe o que é a internet. Mas coloca isso falando, né? O que é a internet? Explica para alguém que não sabe o que é, né? Uma pessoa idosa aí falar o que é a internet. Aí é uma rede mundial, né? Ou seja, a gente vai ter que entender exatamente o que ela é e por que ela funciona, né? E aí nessa internet ainda é baseado até o nosso cloud computing, né? Computação na nuvem, que hoje em dia, né, se fala muito, e aí a gente vai ver também, né, quais são os benefícios que ele tem, né? E aí depois o que é um protocolo, ou seja, para que tem esse protocolo, né, e como é que ele funciona. Aí depois borda de rede, núcleo de rede, né? E aí o desempenho, né, o porquê que a gente melhora ou
piora o desempenho. Então eu vou ter que investir nisso. Quando a TI vier para você pedindo, falar, olha, né, o que você está me pedindo, né, eu vou ter que fazer um investimento em cima de equipamento para que a gente possa te fornecer esse serviço. Fazendo isso, tem um custo, né? Então eu vou pagar esse custo, não é só chegar, os caras só chegam a falar, precisa gastar tanto e você vai lá e dá o dinheiro, né? A gente tem que compreender o porquê está sendo investido, né? Então realmente vou liberar o recurso ou não, né? Aí a segurança da rede é uma parte importante, até no nosso celular hoje em dia a gente tem que ter uma certa segurança, porque muitas vezes a gente acessa, né, até contas bancárias, né, pelo celular ou pelo computador também. Então a segurança também é importante, né? Quando a pessoa fala, não tenho nada a perder, né, então pode deixar aberto. Mas aí tem os seus dados pessoais, as suas fotos, né, de família, tudo. Então é sempre interessante a gente ter um pouquinho da segurança, então vamos também dar uma analisada nisso. E dados corporativos, né, muito mais importantes também. Então vamos tomar cuidado com isso. E aí depois a gente tem as camadas de protocolo, modelo de serviços e um pouquinho de história, né? Essas camadas de protocolo são aqueles protocolos que a gente ia ver lá no começo, tá? Então vamos lá. O que é a internet, né? Então, uma visão básica, né? O que é a internet? Eu tenho milhões de dispositivos de computação conectados, né? E a internet que faz essa conexão, né? Então eu tenho os pontos aqui, né, das redes móveis, né? Pode ser uma rede doméstica, redes móveis, ou seja, a rede que está na ponta da internet, ou seja, né, o dado sai aqui dos servidores e vem aqui para a gente. Nós estamos na ponta da rede, né? Então, ou seja, quando eu digito lá google.com.br, dou um enter, o que ele faz? Algum servidor que é o servidor da Google tem essa página já montada com o logo tipo da Google, né, com aquele lugar porque eu tenho para escrever a minha pesquisa, né? Toda aquela página montada está em um servidor, ela já existe aqui no servidor. Então quando eu clico e dou um enter, o que ele faz, né? Ele procura onde é que está esse servidor, acha esse servidor e traz aqui de volta a página, e ela abre a página da Google para a gente, tá? E aí eu tenho então os hospedeiros e os sistemas finais, né, rodando as aplicações de rede. Então sistemas finais, né, eles vão estar aqui para que a gente faça essa comunicação. Aí tem alguns exemplos ali, né, de comunicação, né? Eu tenho esses enlaces, né? O que é? São os links. Quando eu falo link, falo enlace, é a mesma coisa. Link é palavra em inglês. Então eu tenho ali, né, a fibra, o cobre, né, o rádio, ou seja, a fibra ótica. A gente fala muito sobre fibra ótica, mas o que é, né? É o fio que liga aqui, né? Quando eu tenho um fio de cobre, antigamente a gente usava muito aquela internet, né, escada por fio de cobre, ou mesmo esse fiozinho azul que a gente tem aí na rede, né, quando a gente vai numa empresa que tem a rede física, né, eu tenho aquele fiozinho azul lá que faz a comunicação da rede, o cabo de rede que a gente conhece, né? Então ali passa os dados por cobre. E a fibra ótica, né? Ele é um fiozinho também bem mais fino, obviamente, e ele é de vidro, mas ele é maleável, tá? E então ele consegue fazer as curvas e assim por diante. E dentro desse fio, né, ele é um vidro muito puro, né? Então dentro desse vidro corre luz. E nesse luz a gente utiliza, né, eu consigo transmitir os dados, né, junto com essa luz, né, por sinais. Então essa transmissão de dados pela fibra ótica é feita à velocidade da luz. Então é bem mais rápido. Então eu tenho ali também rádio, tenho satélite, né, então eu posso usar transmissão por rádio. Às vezes eu não tenho uma conexão física entre um ponto e outro, eu utilizo o que? Um rádio ou o próprio satélite, né? Então eu mando isso via as ondas de rádio. Obviamente ela, né, se espalha aí por toda uma comunicação e tem um limite de alcance dependendo do equipamento, tá? E aí obviamente, né, sofre mais também as intempéries
da natureza, né? Então, se estiver chovendo, tiver com muito raio, isso aí vai atrapalhar a minha comunicação, tá? E aí, largura de banda é a taxa de transmissão, ou seja, quanto maior largura de banda eu tiver, mais rápido vai chegar a minha informação. Então, por exemplo, se eu tenho uma internet que a gente fala, né, de 10 megas, não vamos confundir com volume, mas sim com velocidade, né? Então eu tenho 10 megas por segundo lá de dados, né? Então eu tenho uma largura de banda, eu consigo ter essa velocidade. E aí a minha internet eu começo a perceber que está demorando para abrir as coisas, então eu vou lá comprar uma de 100, 10 vezes mais rápida. Então eu aumentei a largura de banda, a velocidade que chega aqui na minha casa é mais rápida, né? Então eu tenho mais comunicação. E a gente vê isso muito também nos celulares, né? Então o celular que ele tinha 3G era uma velocidade, aí com 4G, o que é o 4G? Ele é a maior velocidade, basicamente, tá? Então eu sei que quando eu tinha 3G demorava para abrir as coisas e tal, e aí com o 4G ficou bem mais rápido. Isso é largura de banda, porque o 4G ele tem uma taxa de transmissão maior, tá? E eu tenho os roteadores aqui no caminho. Então a gente está vendo aqui, né, que eu tenho entre essa ponta dos servidores e a rede que eu estou acessando, né, eu tenho os cabos aqui, né, ou pode ser uma transmissão via Wi-Fi, né? Wi-Fi é sem fio, né, então, ou seja, ela utiliza o meio que ela utiliza são ondas de rádio. Então, e aí aqui eu posso ter também os cabos de conexão, que pode ser a fibra ótica, cobre, assim por diante. E para que ele ache esse caminho até a minha casa, né, ou até a minha empresa, desses servidores aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que achar o caminho. E esse caminho, todo o trajeto que ele faz, ele tem roteadores. Ele chama roteador porque eles fazem as rotas, né? E aí a gente não confunde muito com o roteador que a gente tem em casa, né, que é chamado de roteador. Ele também é um roteador porque ele faz a minha rota até o meu provedor de internet. Mas ele também é um access point, ponto de acesso. Quando eu conecto a minha internet aqui, ou quando eu conecto o meu computador, né, que eu ligo o meu computador, ele acha a minha rede aqui na minha casa. Então ele está sendo só um ponto de acesso. E daí ele vai fazer a rota até o meu provedor de internet. Então aí por isso que a gente chama ele de roteador, né? E às vezes a gente tem dois equipamentos, né? Eu tenho o modem, que eles falam, né? O modulador e demodulador, né? Por isso que ele chama modem, que faz essa conexão e ele liga em um ponto de acesso, né? Que é o meu access point, aquele que tem as anteninhas lá, que é para fazer essa transmissão aqui, né? Via rádio. Ou eu posso utilizar, ele também tem as saídas de rede, eu posso puxar um cabo até o meu computador aqui, tá? Se tiver dúvidas, pode interromper a aula e a gente e aí eu já paro e já respondo, tá? Então não se preocupe. Se estiver indo muito rápido, se estiver indo muito devagar também, pode me falar. Não mudou por quê. Então olha só. Utensílios legais, né, que ele fala de internet. Então hoje a gente tem tudo ligado na internet, obviamente, né? Aqui é de 2010 esse slide, né? Temos aqui embaixo, cadê o mouse? Os telefones por IP, né? Hoje todos os telefones já são digitais, né? Mas eu tenho esse telefone IP aqui que ele utiliza a minha rede de internet, né? A minha rede de computadores para fazer essa conexão. Por isso que ele chama telefone IP, né? Porque ele tem, assim como o meu computador tem um número de IP, depois nós vamos ver o que é. Esse aqui também ele tem como se fosse uma placa de rede, ele transforma a minha voz em dados e transmite isso depois. Outro desse vai converter os dados em voz novamente e a pessoa do outro lado ouve, tá? Vamos ver isso, o funcionamento dele. Então, a gente estava comentando, né, sobre a internet, como é que ela funciona. E aí tem alguns elementos básicos sobre isso, né? Os protocolos, né? Então, para que eu tenha uma comunicação entre essas
essas máquinas, né, ou seja, entre a máquina que está aqui na minha frente e a máquina que é um servidor lá do outro lado, eu tenho que ter um protocolo de comunicação. E esse protocolo, né, serve para quê? Para estabelecer uma comunicação e uma compreensão entre essas duas máquinas. Então depende do tipo de comunicação que eu quero fazer. Quando eu abro uma página de internet, né, ela tem um padrão de página de internet. Então o servidor de lá que está me servindo essa página de internet também tem o mesmo padrão. Esse padrão seriam os protocolos, tá? E a internet, né, seria uma rede de redes, ou seja, né, cada um desses aqui tem uma redezinha, né? Aqui na minha casa eu tenho uma rede, eu tenho meu computador ligado, tenho o meu celular ligado, né? Na empresa também, né? Você tem o seu computador, o seu celular, né? Os outros colaboradores também vão ter, né, os seus computadores, todo mundo ligado em uma rede só. Por quê? Porque existe uma comunicação de dados entre essas máquinas, né? E aqui na minha casa também, eu tenho um ponto de internet, né, mas eu vou usar o quê? Vou usar esse mesmo ponto tanto no computador quanto no celular, tá? Então todos eles estão ligados no mesmo ponto, por isso que eu chamei de ponto de acesso, né? Access point, tá? E aí ele acessa toda a internet. Então quando eu tenho aqui um ponto de acesso ligando, né, aqui a minha rede, depois volta lá fazendo todo esse roteamento, tá? Importante frisar aqui que não existe um dono para a internet, né? Ela não tem uma hierarquia, né? A minha rede é a minha rede, eu defino como eu vou fazer ela aqui. O outro, né, lado da internet, né, ou seja, o servidor, ele tem a rede dele com a segurança dele, né? E ele disponibiliza esse serviço, né, que está aqui com o endereço dele, o Google lá, né? Então quando eu digito google.com.br, né, ele vai achar porque esse serviço está disponível aqui. Se cair os servidores da Google, né, se eu digitar Google lá e não tiver o servidor para me fornecer essa informação, ele vai dar lá a página não encontrada, né? Obviamente, como é um serviço essencial, um serviço muito grande, uma empresa muito grande, né, ele tem toda uma redundância, né? Quando a gente fala de redundância, o que é? Aquilo que a gente estava estudando na aula passada, né? Se eu tenho uma informação que ela não é tão importante, assim, né, em relação ao custo, né, então ela tem que só funcionar no horário comercial, eu tenho lá um servidor, né, e posso ter um servidor mais levezinho de backup, e se parar os dois servidores fica sem. Mas agora, se eu tenho um serviço essencial, né, bastante importante como é o do Google, né, eu tenho vários servidores, né? Parou né, só desliga aquele servidor, os outros, né, já entram mesmo com backup e tal, ele tem que sempre fornecer. Então é muito raro acontecer do servidor da Google ficar fora. Já aconteceu, mas é realmente muito raro, tá? Internet pública versus a privada, nós vamos ver lá, né? Mas eu posso ter uma uma intranet, né, que ela é mais privada, então por isso que ela chama intra, porque ela é interna, né? Como se fosse uma rede, né, com serviços semelhantes da internet, só que dentro da minha rede local. Então eu posso ter uma página, né, eu abro o meu browser lá e eu abro o sistema da minha empresa dentro de uma página da internet que não fica na internet, né, ela fica num servidor local aqui. Então mesmo que caia a conexão da internet, eu tenho funcionando aqui porque ela funciona dentro da minha rede. Nós vamos ver isso mais pra frente, mais aprofundado, tá? Infraestrutura de comunicação, né? Possibilita aplicações distribuídas, tá? Ou seja, deixa eu beber um pouco d'água. Ou seja, essa comunicação que eu tenho em relação às máquinas, né, eu posso ter lá, né, uma comunicação por voz, né? Então eu tenho lá esse VoIP aqui, aquele telefone, né, que a gente estava falando que era digital,
Então eu falo aqui, ele transforma minha voz em dados, vai para o outro lado, transforma os dados em voz, e aí você ouve, e aí volta para cá, para essa comunicação. Eu posso ter um e-commerce também, né? Ou seja, é um comércio eletrônico. Aí eu abro a página da empresa de e-commerce, né? Ele está lá, eu quero comprar alguma coisa, então eu abro e vou clicando e vou fazendo também, né? Existe uma comunicação, ou seja, eu estou dizendo, né, via cliques e escolhendo um produto, então eu quero comprar esse produto. Mesma coisa, você vai numa loja física, você fala com o vendedor. E aqui na internet você vai clicando em uma página, mas o padrão é o mesmo, né? Então eu vou clicando e fecho o pedido, né? Dou o número do cartão, eu pago, faço esse pagamento ou gera um boleto, seja lá como for que eu vou escolher. Mesma coisa que a gente faz na loja física, tá? Então existe essa comunicação entre os dois pontos. E nesse ponto eu tenho dois tipos de comunicação, né? Ou seja, entrega de dados confiáveis e entrega de dados pelo melhor esforço, não confiável. Como é que eu vou ter... Por que eu vou ter um dado não confiável, né? Vamos usar o exemplo para ficar mais fácil. Se eu vou mandar um documento para vocês, né, um doc, né, lá do Word, por exemplo, eu vou mandar o documento, ele tem que ser confiável a entrega desse documento inteiro. Ele não pode faltar um pedaço desse documento, porque a hora que você for ler, se tiver faltando um pedaço, vai interferir. Então ele tem que ser confiável. Então todo esse meu documento que sai daqui, ele tem que chegar a você. Não pode faltar. E se vocês estiverem assistindo um filme, por exemplo. Então estou lá assistindo um filme, né? Você sabe que um filme, eles são várias telas, né? Vamos supor assim, várias fotos colocadas em sequência, né? E aí você, conforme elas vão entregando essas fotos, né, que a gente chama de quadros, né? Quadros de filmes, tá? Então, imagina uma foto sendo trocada a 24 quadros por segundo, né? Então, cada segundo eu tenho 24 fotos. Então, quando eu vejo um filme, eu estou vendo um movimento, mas na verdade é uma substituição de várias imagens, né? Se você lembrar lá daqueles filmes antigos, tem os filmes, né? Você pega a gravação do filme que era feita naquelas bobinas, você olha lá, cada um tem uma imagenzinha, né? E vai mudando. Então, quando eu estou assistindo um filme e se eu tiver que entregar todos esses quadrinhos, né? A internet estiver um pouco lenta, o que acontece? O filme vai travando e vai enroscando. Isso fica desagradável para a gente assistir, né? Mas se eu for entregando e faltar algum quadro nesse meio, mas vai faltar o quadro, mas o filme não vai travar. Ele vai dar uma piscadinha de nada, né? Que não vai afetar o meu entendimento do filme, né? E o filme vai rodar naturalmente. Ou seja, eu não recebi todos aqueles quadrinhos do filme, mas eu assisti o filme normalmente. Então é preferível o quê? A velocidade de transmissão. Então, se eu tenho um documento, eu tenho que receber todos os dados dele. Mas se eu tenho um filme, né, eu tenho que receber ele mais rápido, né, porque, né, como eles são várias imagens, também é grande, né? Você sabe que filme grava, tem mais, né? É maior, então eu preciso de entregar esses dados mais rapidamente. Então, nessa comunicação, né, como a gente estava falando antes, que a gente viu a ideia lá do que é esse protocolo, né? Então, o protocolo é uma forma de combinar como que eu vou conversar com você, né? Então, por exemplo, se eu tenho um protocolo de conversa com os meus amigos, o que eu falo? Eu falo, oi, tudo bem? Como é que você está? Então, ou seja, eu inicio essa conversa com, né, um oi, tudo bem? Como é que você está? Se eu for conversar com a rainha da Inglaterra,
Eu não posso fazer isso. Existe um protocolo de comunicação, né? Eu vou ter que me identificar com a rainha, eu vou ter que fazer as saudações, né? Ela vai responder da mesma forma. Então, a forma de comunicação com a rainha é diferente do que eu faço com os meus amigos. Eu não vou fazer uma saudação desse com meus amigos, ele vai achar até estranho, porque o protocolo de comunicação é diferente. E eu não vou chegar para a rainha e aí como é que tá? Porque também ela não vai me responder. Ou seja, existe todo um protocolo de comunicação. É a forma que vou comunicar. E nas máquinas também, né? Nas máquinas, então, eu tenho como que eu vou conectar com a outra máquina. Então, se eu vou abrir uma página de internet, eu vou solicitar essa página de internet e o servidor de lá vai me fornecer essa página de internet. Se eu vou assistir um filme, vai assistir um filme. Então, protocolo de comunicação, ele fala, olha, vai assistir um filme. Então, se o filme, eu não preciso entregar todos os quadros para ele, eu preciso de uma comunicação mais rápida. Então, o protocolo já é diferente também, né, de comunicação. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que mandar tudo mais rápido, né, para que a gente consiga assistir o filme sem estar enroscando, né? Mas se eu vou receber um documento, ele fala, olha, o protocolo é diferente, o protocolo tem que enviar todos os dados aqui, mesmo que demore um pouquinho mais, tá? Então olha só uma analogia aqui entre a comunicação dos protocolos entre pessoas, né, e máquinas, né? Então olha só, a pessoa fala oi e a outra pessoa responde oi. Aí a pessoa pergunta que horas são e ele responde a hora lá, 2 horas, né? E nos computadores, né, ele tem uma solicitação de uma conexão TCP. Nossa, aí você fala, nossa, o que é uma solicitação de comunicação TCP? É pedir uma página de internet, né? Que nem ele falou ali, né, aqui embaixo está lá, a AWL, né, que é a editora, né, desse livro do Ross. Aliás, eu não comentei sobre esse livro no começo, mas nós temos as várias abordagens, né? E esse do Ross, ele vem uma abordagem top-down, que é de cima para baixo, né? Ele olha as camadas, que depois nós vamos ver dessas abordagens, ele analisa primeiro as camadas mais altas para depois as mais básicas, né? É só a forma de analisar. Você pegar um Tannenbaum, por exemplo, ele olha da camada básica, que é a física, e depois ele olha lá as outras, tá? Então, nessa comunicação, nessa solicitação aqui de uma página de internet, ele solicita, primeira coisa que ele faz, ele solicita aqui, né, vem para o servidor responde. Então, lembra que eu falei, se não tivesse servidor aqui para responder, ele ia dar página não encontrada, porque ele solicitou e ninguém respondeu. Ele responde, ó, você tá aí? Ele falou um oi para esse computador. O outro respondeu oi, ou seja, resposta, olha, tô aqui, pode pedir. Aí ele entra lá, né? Get é pegar, né? Pega essa página de internet aqui para mim, né? Ou seja, né, ele vai, pede essa página de internet, chega nesse servidor de novo, esse servidor responde o quê? Toma aqui a página de internet, arquivo. Não é que é um arquivo, é essa página que está aparecendo, né, pra gente lá quando a gente solicita o Google, tá? Então, a mesma forma que funciona um protocolo de comunicação aqui, vai funcionar um protocolo de comunicação aqui, tá? Claro isso? Se tiver claro, a gente vai continuando. Qualquer coisa você interrompe a aula, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá bem claro. Beleza, ótimo então. Vamos continuando. Então, olha só, tem uma borda da rede. Nós vimos que a comunicação entre nós e os servidores, né, ela é feita entre as bordas da rede. O que são as bordas da rede? Aplicações e hospedeiros. Eu tenho a aplicação que eu estou usando, né, quando eu estou abrindo uma página da internet, o que eu estou usando? Eu estou usando lá o Firefox, ou o Chrome, ou lá, um navegador de internet qualquer. Então, ele é um aplicativo, né, que está ou no meu celular ou no meu computador, né,
que eu digito lá www Google, o que ele faz? Ele sai, vem aqui, e esse servidor tem essa página, ele responde com a página do Google aqui. Tá? Então, por que ele chama de borda da rede? Porque ele está aqui na borda, né? A borda é a parte mais externa, né? Não é no núcleo. Então, ou seja, são as pontas da rede. Ele faz essa comunicação entre essa máquina e essa daqui. Então, elas são as bordas da rede, né? E eu tenho as comunicações, né? As redes de acesso, né? Ou seja, os enlaces de comunicação, os links, né? Ele pode ser com ou sem fio, né? Ou seja, aqui na minha casa eu tenho o quê? O ponto de acesso lá com a anteninha. Então eu ligo, né, aqui sem o fio, né? Na empresa lá, eu tenho com fio, olha lá. Aqui tem um fiozinho que liga lá no meu ponto de acesso e aqui também. Aqui em casa eu posso ter? Posso, é só puxar um cabo de rede e ligar lá no meu ponto de acesso, né? Então, a forma como comunicação, né, independe. Se ela pode ser tanto por fio ou sem fio e, né, ele vai comunicar da mesma forma. Então, para isso existem os diferentes links de acesso, né, ou enlaces, né, que é em português, né, enlace. Então, quando eu mando o link, né, a gente fala, eu mandei o link da aula. O que é o link? É o enlace. Então ele tem um endereço. Quando eu clico nesse endereço, o que ele faz? Ele manda para um servidor, para o servidor aqui do Google, né, do Google Meet, né, já com um código que eu mandei para vocês, que é o mesmo código que eu tenho. Então nós vamos entrar, né, ele cria aqui como se fosse uma sala virtual, né, com esse código. Então eu entro com o código e vocês entraram com o código de vocês também, que é o mesmo. Então todos nós estamos na mesma sala, né? E aí a gente tem os acessos aqui para a mesma sala. É a mesma coisa. Então vai lá, né, tem um servidor da Google em algum lugar, né, nem faço ideia de onde é que ele está, esse servidor, né, e ele está me fornecendo essa sala. Se cair toda a conexão de Google, a gente fica sem a aula, né? E aí retorna aqui, a gente vai conversando por essa sala e ele tem essa transmissão de dados aqui também via Google, tá? E aí eu tenho o núcleo da rede, né? Então se eu tenho as bordas aqui, que são essas máquinas que estão na lateral aqui, eu tenho um núcleo. O que é o núcleo, né? É o miolinho dele, né? Núcleo é o miolo, ou seja, né, quem faz essa transmissão desses dados, né? Eu estou fora de alcance aqui da Google, né? Eu não alcanço o servidor lá da Google, que eu não sei nem onde é que está, né? Mas eu alcanço quem? O meu servidor meu provedor de internet, que ele está aqui, ó. Então ele vai aqui, sai da minha casa, vai, né, entra, no caso aqui, né, ele entra no meu ponto de acesso, vai para o meu modem, o meu modem vem, né, fibra ótica e liga aqui no servidor, né. Eu podia ter uma internet a rádio. O que é? Vai para o meu ponto de acesso, transforma isso em transmissão de rádio, vai até o meu provedor para transmissão de rádio. Funciona da mesma forma. A diferença é o meio de acesso que ele vai fazer. Esse cara aqui, ele tem um servidor lá de nomes, né, que é um DNS. O que ele faz? Ele fala, quando eu digito lá google.com.br, ele fala, bom, é do Google, né? Então eu vou lá e, né, fala, olha, vou do Google. Aí ele vem manda para esse aqui fala, bom, o do Google tá para cá, ó. Vamos supor que aqui que é o servidor do Google, né? Então ele vem e vem montando essa rota até chegar aqui. Chegou na rota aqui, ele retorna, aí ele faz aquele protocolo lá que a gente viu. Então ele monta a rota, por isso que ele chama de roteadores, né? Eles são interconectados, porque ele tem que ter essa conexão entre eles para que essa rota aconteça, né? Ou seja, vai formar uma rota, vai formar um caminho entre a minha máquina e os servidores, tá? E aí vocês também aqui estão acessando, por exemplo, você está aqui, está acessando e eu estou aqui, né? Então você também acessa o Google lá e volta para cá, né? Então nós todos estamos acessando essa rede e aqui, né, tudo que eu falo e tudo que eu apresento tá vindo para essa sala e fica disponível e vocês acessam essa sala aqui também lá no servidor, né? Eu tenho sistemas finais,
né, que são os programas que a gente estava utilizando, né, e o modelo cliente-servidor. Quando eu falo cliente-servidor, né, cliente somos nós, servidores são as máquinas, né, e aí, né, que a gente estava usando aqui, ó, servidor web, né, navegador e servidor web. O que é o navegador? É o Google Chrome que a gente está usando, né, o Firefox, seja lá o navegador que você estiver usando. E aqui eu tenho o servidor web. Quem que é o servidor web? É o Google lá, o site da Unemate, por exemplo, unemate.br. O que é? Tá lá no servidor da Unemate. Então quando eu acesso, ele vai lá para o servidor da Unemate e depois volta para a gente. Ou algum lugar que ele esteja hospedado, né? Tá? E eu também posso ter um peer-to-peer, né? Ou seja, eu posso ter uma comunicação entre as máquinas. Então, antigamente usava-se muito o torrent para baixar filmes. Por quê? Ou arquivos grandes. Por quê? Porque a conexão era mais lenta, né? Então, para a gente ter esse filme, para conseguir passar o filme, eu tinha que baixar esse filme na minha máquina para depois eu conseguir assistir. Era difícil ter um streaming, né? Ou seja, uma velocidade de transmissão de dados rápida online para que eu assistisse. Hoje a gente já tem, então não precisa mais. Mas então como é que era feito isso aqui? O torrent, por exemplo, né? O torrent ele existia primeiro essa comunicação para saber onde é que eu estava, né? Então, por exemplo, eu tinha um filme aqui e eu queria disponibilizar para vocês. Então eu colocava isso, né, num servidor aqui, o meu endereço. Então a minha máquina tinha que estar ligada. Então quando a minha máquina estava ligada, né, aí vocês, eu vou acessar lá e vou buscar esse filme. Então fazia uma comunicação direta, falou, ó, tá lá, o endereço é tal. Aí o que ele fazia? Ele ligava diretamente, né, aqui na minha máquina, ligava a máquina de vocês e fazia essa comunicação aqui. E obviamente isso também fazia com vários, tá? Hoje a gente já não utiliza mais tanto esse serviço, porque aumentou a velocidade de internet, né? O Skype era um exemplo, né, de comunicação. O Skype era um telefone que a gente usava, acho que existe até hoje, né? Mas a gente fazia essa comunicação entre as máquinas, né? Então quando eu fazia essa comunicação, eu não estava utilizando mais, depois de feita a conexão entre as máquinas, eu não estava mais utilizando o servidor, eu fazia direto entre as máquinas, tá? Obviamente eu estava utilizando o que? Os roteadores aqui para fazer essa transmissão. Mas se esse servidor aqui fosse desligado, a minha comunicação aqui ia continuar. Diferente de uma estrutura cliente-servidor. Se o servidor parar, por exemplo, se o Google parar agora, a nossa conexão cai. Eu não vou conseguir conectar com vocês, tá? Então é essa a forma que a gente faz essas conexões, né? A gente já falou, então tem um acesso residencial institucional, acesso móvel, né? Aí eu não utilizo o fio. O que possibilita eu ter um acesso móvel, né, é não ter o fio. Por exemplo, meu telefone não tem um fio. Então eu posso ir para qualquer lugar com ele, desde que o sinal de rádio aqui esteja conectado, né? Ou seja, o sinal de telefonia é um tipo de sinal de rádio, tá? Então estou lá conectando com a minha internet. Conforme eu vou saindo da cidade, né, esse sinal pode cair, interrompe a minha comunicação aqui. Meu servidor está lá disponível. A hora que eu pegar uma outra torre, né, ele refaz a conexão e continua o acesso, tá? Lembrando sempre que largura de banda, né, quanto dado eu acesso por segundo, né, por velocidade. Então quanto maior a largura de banda, mais rápido chega. A exemplo aí do filme que a gente viu, que hoje a gente consegue assistir online e antigamente não conseguia. Inclusive hoje a gente assiste em 4K, né? O que é 4K? É uma resolução melhor, ou seja, o mesmo tamanho de imagem eu tenho mais pontos, né, numa mesma imagem, então a imagem fica mais definida, tá? E aí ele pode ser compartilhado ou dedicado, que nós vamos ver isso aqui. Modem de escada eu não vou nem falar porque hoje não se utiliza mais, tá? Mas é tudo mais ou menos o mesmo, a mesma ideia de conexão que a gente já havia falado, né? A estrutura, né? Quando a gente fala em backbone,
Backbone, back é atrás, né? E bone é osso. Né? Então o que é? Seria backbone, né? Tradução, osso atrás. O que é? É a estrutura de é a espinha, né? Espinha dorsal. Então quando eu tenho uma distribuição dentro de uma corporação, ele faz por um backbone, né? Uma espinha dorsal. O que é? Ele tem a estrutura aqui de distribuição, sai os cabos e aí as máquinas vão ligadas nesse cabo. Por isso que ele chama de backbone, tá? Só por isso. Você fala, nossa, backbone deve ser uma coisa muito complicada. Não, é o termo que a gente utiliza para esse tipo de ligação, tá? Então ali eu tenho os servidores, né? A modulação que ela é feita, né? Ou por FDM ou por TDM, nós vamos ver mais para frente, né? Então é a forma como ele transmite os dados, ó, tá vendo? Aí a gente vai vendo lá. Internet nas residências, né? Laços óticos e tal, que a gente já estava vendo também, né? Acesso por Ethernet. Quando eu falo Ethernet, é aquele cabo, geralmente é aquele cabo azul, né? Geralmente é azul, mas tem várias cores, tá? Mas é aquele cabo de rede que eu conecto no meu computador, né? Aqueles computadores de mesa usam bastante isso, né? E a comunicação nesses cabos geralmente é mais rápida, tá? Dependendo dos equipamentos, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma antena, todos os equipamentos que estão com wireless, né, ligado, eles vão conectar nessa antena. Então eu vou estar, se eu tenho um sinal lá de, sei lá, 1 gigabit, né? Ou seja, sei lá, 10 mega, vamos pôr 10 mega que é o exemplo mais simplesinho, né? Se eu tenho dois equipamentos, eles vão dividir esses 10 megas, né? Se um estiver usando muito, o outro vai ficar lento também. Agora, quando eu tenho os cabos, né? Cada porta dessa aqui tem uma velocidade, sei lá, de 10 megas também, vamos supor, né? Então se eu tenho duas máquinas, cada uma vai ter os seus 10 megas. Obviamente essa velocidade depende do equipamento e da forma como ele é tratado, tá? Sem fio, né? A gente viu lá, temos os padrões, né? Então quando a gente fala 802.11, né? Tem B, GN, tem A, tem um monte de coisa. Quando você vai comprar um celular, você vê lá que ele tem, né, as comunicações B, GN e assim por diante, né? Então, se eu quero uma conexão mais rápida, né, esse padrão sem fio aqui, ele tem que ter lá a letra específica do 5G. Acho que nem lembro agora qual que é. E então eu vou comprar o celular que tenha essa conexão, e o meu roteador aqui, o meu ponto de acesso, também tem que ter o mesmo protocolo do 5G, para que ele tenha essa comunicação mais rápida. Se um dos dois não tiver, vai funcionar com a conexão normal, mais lenta, tá? Que é desde que os dois tenham essa conexão. Então os dois têm que ter o mesmo padrão de conexão. Aí eu posso ter, né, também a parte a parte cabeada dentro da minha rede. Então olha lá, o cabinho azul que eu estava me referindo antes é esse aqui, ó. Ele pode ter vermelho, amarelo, tem várias cores, né? Cinza. Mas é essa conexão aqui, com esse tipo de conector que vai ligado lá na minha placa de rede, né? Esse aqui é um RJ45, tá? É o nome dele. Mas não se preocupem muito com esses nomes não, tá? Então olha só, esses meios físicos, né, eu transformo os bits, né, em sinais, né, impulsos, né? No caso desse conexão, eu transformo em pulso elétrico. No caso da fibra ótica, eu transformo em pulso de luz, né? No caso do rádio, né, eu transformo em pulsos de rádio. Então eu pego aquele bit, né, que é a unidade de armazenamento, a unidade básica de armazenamento do computador, eu transformo aquele bit em um pulso, um sinal, que aí eu consigo transmitir esse sinal, né, pelo meio, guiado ou não. Meio guiado, vamos pôr aqui por esse cabo, né? Então sai do meu computador esse pulso, né? Esse bit ele se transforma em um pulso elétrico, ele vai do pulso elétrico, vai até o meu roteador, aí ele pode transformar em pulso, ele vai transformando isso, né, conforme ele vai precisando. Chega lá do outro lado, mesma coisa, né?
chegou lá do outro lado, ele vai pegar esse pulso elétrico que chegou lá na placa de rede dele e transformar de volta esse pulso elétrico em dados. Então ele volta a ser um dado de computador lá no servidor. Aí ele lê aquele dado, é aquela informação que eu tinha que passar para ele. Leu, é isso que ele quer o endereço lá da página do Google. O que ele faz? Pega aquela página do Google, vai transformando em energia elétrica, em pulso elétrico, e vai mandando pela rede. Aí vai transformar em vários tipos de pulso lá no caminho, que é o meio físico que ele está fazendo. E aí chega até a minha máquina. Chegou, entrou na minha placa de rede, ele pega esses pulsos elétricos que chegaram e transforma esse impulso em bit novamente. Transformando em bit, ele vai montando de volta a informação que estava lá, e aí eu tenho de volta, por exemplo, o exemplo que a gente usou, a página do Google aparecendo aqui na minha tela. Tá? Então eu tenho esse enlace físico, né? Ou seja, o enlace é a ligação, o link entre as bordas da rede, entre a minha máquina e o servidor. Então, se eu tenho esse enlace físico, ele é a ligação que ele forma entre quando eu transformo de bit em pulso elétrico daqui até chegar a pulso elétrico lá do outro lado e transformar de novo em bits, e assim, né, de lá para cá também, tá? E esse sistema ele pode ser por meio guiado ou não. Meio guiado, né, ou seja, tem um fio passando entre essas duas máquinas. Então, se eu tenho meio guiado, só um pouquinho, beber mais um pouco d'água. Então, se eu tenho um meio guiado, né, o cobre ou a fibra ótica, né, que vai fazer essa comunicação, né, para isso eu tenho a placa de rede conectada a esse tipo de cabo que vai transformar esse bit, né, no pulso que ele estiver utilizando. Então, se for uma placa Ethernet que usa esses cabos Ethernet aqui, ele vai transformar isso em pulso elétrico. Se ele estiver usando uma fibra ótica, ele vai transformar esse bit em pulso de luz que vai passar lá pela fibra ótica, e do outro lado chegou aquele pulso de luz, ele transforma de novo em bits, tá? Eu tenho meio guiado, vai por esse cabinho aí, ou seja, por que ele chama guiado? Porque ele anda dentro de um fio. E o não guiado, né? O não guiado, eu espalho esse bit, né, pelo ar, por exemplo, né? No caso do rádio não precisa nem de ar, né? Ele se transforma também no vácuo, né? Ele se propaga também no vácuo. Mas, ou seja, imagina aqui, né, o meu computador, né, ou o meu celular, né, quando eu estou conversando, não tem nenhum fio ligado nele. Então, mas a minha informação está saindo e está indo até a outra pessoa que está conversando comigo no telefone, e dele também está falando e vindo para cá. E eu não tenho nenhum fio. Ou seja, ele sai da minha máquina, né, do meu celular, e vai até o ponto de acesso que consegue fazer essa comunicação, que está, né, dentro de um espaço, né, que ele consiga localizar. Aí de lá ele transforma, pode usar até meio guiado ou não sei, não importa. Aí chegou lá na outra ponta, tem outro celular, o que acontece? Vai para a antena do celular, e a antena do celular manda para o celular da outra pessoa. Aí é não guiado. Por quê? Porque ele espalha, independente de onde está, esse sinal está sendo espalhado. Então por aí a gente vê que quando eu estou usando, né, uma internet, por exemplo, que é um meio não guiado, por um roteador, está espalhando. Então, o meu vizinho ele recebe o meu sinal, porque ele vai espalhar aqui, não fica só dentro da minha casa. Ele vai espalhar em meu vizinho, né? Se ele recebe esse sinal. Por isso que eu tenho que ter senha. Se eu não tiver senha, que ele pode usar a minha internet. Se eu não quiser que ele use, né, eu tenho que colocar uma senha. Para quê? Porque ele vai tentar usar, mas não vai conseguir o acesso porque tem senha. Mas e se eu tivesse dentro da minha casa, não tivesse esse rádio ligado, tivesse só os fios? Para ele acessar, ele tem que puxar um fio, né? Ter que entrar na minha casa e puxar um fio.
e aí existe a restrição dele conseguir entrar ou não na minha casa, né? Se eu falar, olha, vou deixar você usar a minha internet, então eu vou lá e puxo um fio para ele, né? É diferente. Tranquilo, Daniele, deixa eu dar um pause aqui na apresentação. Daqui pra frente a gente vai, depois eu vou aprofundar, eu vou deixar um pouquinho mais, deixa eu anotar aqui onde é que eu parei, tá. Daqui pra frente a gente depois vai ver umas coisas mais aprofundadas, eu vou deixar pra amanhã, né, pra não ficar muito pesado, tá, e aí amanhã a gente dá continuidade. Você tá com dúvida, alguma coisa, ficou claro? Tá muito rápido, muito devagar? Avaliação ficou bem claro. Legal, bom. Avaliação não se preocupe. Questão da primeira avaliação, você vai me dar. A avaliação depois eu vou fazer trabalhos, tá? Eu não vou passar uma avaliação com provinha, não. Eu vou fazer um trabalho, depois vocês vão me entregar um trabalho, mas mesmo tendo a data lá, depois eu vou alterar essa data, né? Porque nós não tivemos as primeiras aulas, né? Então eu vou gravar essas aulas vão ser gravadas e eu vou colocar para vocês, e depois eu vou pedir um trabalho, tá? Mas aí eu vou estruturar como eu vou fazer ainda. Mas não se preocupe não, vai fazendo os trabalhos lá, né? Aí vocês só vão me mandar o trabalho, eu vou dar o prazo lá para vocês conseguirem fazer. Mas a gente tem que fazer esses trabalhos, né, até o último dia da aula, que é... Deixa eu ver aqui o último dia de aula, principal aqui. Opa, caiu a minha conexão. Deixa eu logar de novo aqui no Siga. Tá aqui. Então, esses trabalhos serão até o dia... Deixa eu ver aqui. 31/7. Tá? Então, temos aí, né, mais 2 meses, aí, 60 dias. Então todos os trabalhos terão que ser entregues até essa data. Mas, obviamente, né, quando eu pedir o trabalho eu vou te dar o prazo, mas não vai passar, nenhum deles vai poder passar do dia 31/7, tá bom? Ok. Joia, Daniela. Então, aí amanhã às 7 horas a gente faz mais uma aula, tá bom? Tá. Até amanhã então. Já acabou a aula? Já, e a gente continua amanhã, porque senão fica muito pesado. Tá bom. Até amanhã. Tá, Tchau, tchau, até tá amanhã. bom? Você também, tchau, tchau.